Se você está na fila de espera do INSS aguardando um benefício e até agora nada, hoje eu trago mais uma informação importante e atualizada para vocês, gente. O ex-presidente do INSS, Leonardo Rolim, ele disse que é possível reduzir essa fila de espera no INSS. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís, sejam muito bem-vindos ao canal Thaís Explica. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e já deixa o seu like. Bem, gente, o que acontece é que hoje Leonardo Rolim, ele é consultor de orçamento da Câmara dos Deputados. Leonardo Rolim, ele propõe soluções agora para a redução da fila do INSS e também para o rombo da Previdência. E entre as possibilidades, meus amigos, segundo ele, estão ações no Legislativo Federal que poderão modificar a rotina de trabalho dos peritos do órgão, dando celeridade e agilidade ao processo de concessão de benefícios. Ele também defende sistemas previdenciários próprios, como forma também de manter os recursos dos trabalhadores rendendo aí enquanto eles seguem contribuindo em dia com a Previdência Social. E também garantindo assim que o montante signifique recursos para os estados e municípios. E além disso, na opinião de Leonardo Rolim, devem ser criados fundos de participação e que haja estímulo à previdência privada. Na opinião dele, gente, existe duas medidas que podem reduzir a fila do INSS, que no caso são duas medidas provisórias, ok? Primeiro é a medida provisória de número 1113, que dispõe sobre análise de benefícios pelo INSS, mas diretamente é ligada à questão previdenciária, que trata aí de uma série de questões, e principalmente com o objetivo de redução dessas filas da Previdência. E a segunda medida provisória é 1106, que amplia a margem de crédito consignado aos aposentados e pensionistas, tá? Que embora, meus amigos, a questão dos empréstimos consignados, que por outro lado, você tem uma série aí de projetos tramitando no Congresso, existe vários projetos que podem ter impactos negativos. Em ano eleitoral, sempre tem esse viés. Mas, gente, como que seria essa redução da fila, então? Essa medida provisória, ela ataca vários pontos, tá? Basicamente, meus amigos, existem 4 pontos importantes. Uma delas é a perícia extraordinária, que com a redução de muitos peritos médicos, por aposentadoria nos últimos anos e sem concurso público há algum tempo, houve também esse período aí da pandemia, com as agências fechadas, que talvez que aconteceu por até 6 meses. Mesmo depois que as agências foram reabertas, parte dos peritos estavam em trabalho remoto, porque eles pertenciam ao grupo de risco. E algumas agências não estavam em condições de reabrir porque elas não cumpriam o protocolo aí da Covid. Então, meus amigos, nesse período, acabou aumentando a fila de beneficiários que dependem de perícia médica para, então, a concessão dos chamados benefícios de risco. Então, essa medida provisória, ela ataca esses vários pontos, que basicamente existe. Outro ponto importante, essa perícia extraordinária, que trazendo a redução desses peritos, de aposentadoria. Então, esse período da pandemia com as agências fechadas, que foram até 6 meses, isso também prejudicou muito. E o que acontece agora? Então, nesse período, a fila ela acabou aumentando. E os beneficiários que dependem da perícia médica para a concessão também ficaram aí em apuros. E nisso tudo, meus amigos, qual seria então a solução? Essa perícia extraordinária é que vai permitir que se faça mais perícias do que o normal e vai ser um instrumento mais poderoso para então reduzir essa fila. Então, nesse cenário, o perito ele passa a fazer mais perícias do que normalmente ele faz.
Atualmente, né, o perito ele cumpre 15 pontos, ou mais ou menos 15 perícias que valem um pouco a mais, porque algumas perícias, né, contam 1,5 ponto, e com a perícia extraordinária ele passa a contar a perícia adicional. Então vai ganhar um valor adicional e poderá fazer até o dobro no número de perícias, né, que os servidores ganham por perícia. Os médicos peritos ganham por perícias médicas e poderá também fazer plantões. Então isso deverá reduzir a fila das análises que dependem de perícia. Então, vocês devem estar se perguntando, né? Ah, mas como funciona isso na prática, Thaís? O perito ele poderia, gente, trabalhar até o dobro, ou seja, o dia inteiro, uma vez que ele trabalha meio turno, ok? E pode também fazer plantão. Então, com isso, meus amigos, deve reduzir bem essa fila dos benefícios que dependem de perícia médica. E isso, gente, envolve também justamente o auxílio-doença, de incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez, que é também, né, o benefício também de prestação continuada do BPC-Loas, que é para as pessoas com idade de 65 anos e deficientes. E além, gente, aliás, essa fila, né, que está maior é justamente do BPC-Loas. Então essa perícia é realmente fundamental aos chamados benefícios de risco. Então essa fila cresceu muito, né, no período da pandemia, né, pelos acontecimentos aí que citei para vocês, né, a pandemia e a aposentadoria dos peritos também trouxe bastante prejuízo, e antes da Covid, o prazo médico de uma perícia estava em 19 dias, e em meados de abril, o último, né, meados de abril, já estava em 65 dias. Então, com essa medida da perícia extraordinária, eu diria que em poucos meses, né, se reduziria significativamente esta fila. E qual é o segundo ponto, né, para essa redução das filas? É a chamada tarefa extraordinária, meus amigos. Qual o objetivo dela? Ela é para os servidores do INSS que analisam esses requerimentos. E a mesma lógica de aumentar também o tempo de trabalho, excedendo aí essa pontuação, que onde o perito ele passa a ganhar um valor adicional, que é cerca de R$ 57,00 por cada procedimento. E essa outra fila não cresceu em função da pandemia. E assim, né, foi aí basicamente as aposentadorias de servidores em 2019, que teve um boom aí de aposentadorias aí de servidores do INSS, e o que era esperado, porque teve uma lei de 2015, quando houve uma greve, né, do INSS, que estabeleceu que os servidores levariam 100% da gratificação a partir de 1º de janeiro de 2019. Então eu achei uma tremenda irresponsabilidade, né, jogar justamente para o início do governo seguinte, porque essa gratificação, gente, representa em torno aí de 2/3 do salário dos servidores do INSS. Então, até o final de 2018, se ele se aposentasse, levava para a aposentadoria só a metade dessa gratificação, a qual não teve o cumprimento do governo. Então, ninguém se aposentava. Então, a partir de janeiro de 2019, como os servidores passaram a levar a gratificação integral, aí muitos servidores que já tinham requisitos para se aposentar passaram a se aposentar, e por isso reduziu esse serviço. Então o INSS perdeu algo em torno de 1/3 ou mais dos servidores de 2019 para cá. Então, apesar de o INSS ter feito uma série de medidas de automatização de processos e também transferir servidores que estavam em área meio para análise, e apesar da série de ações que o INSS fez, não tem como fazer mágica, né, gente? Então, o número mínimo de servidores aí reduziu muito, e assim essa tarefa extraordinária vai conseguir compensar essa perda de setores enquanto não sai um novo concurso aí que venha a ser poderoso. E também, gente, tem uma terceira medida que reduziria, que é o Conselho de Recursos, porque a metade dos requerimentos de recursos são relativos à perícia, que acabavam
passando aí por recurso da junta de recursos desnecessariamente, porque é apenas uma análise de recursos. E também a medida provisória eliminava essa etapa, que também permitia essa análise de recursos, entende? Então, tem também uma última medida que ela trata da perícia remota relativa à auditoria. Então, não faz sentido deslocar um perito a um hospital para periciar hospitalar, tá? Para a perícia hospitalar. Então, aí se analisará aqueles documentos que têm risco de fraude. Então, nesses casos, essa auditoria pericial ela vai reduzir a fila. E em outros casos, é uma perícia remota. Mas, gente, precisará ser em um ambiente específico, tá? Em um ambiente aí com recursos específicos, que será possível sim atender até mesmo aí municípios que não têm o INSS. E isso está funcionando e tem tido aí bons resultados, tá? Em alguns municípios aí. E acho, gente, que uma medida provisória é poderosa, né? E Leonardo Rolim, ele disse que a reforma que foi aprovada em 2019, ela tem uma boa densidade e que só vai precisar fazer uma nova reforma na próxima década. Então, meus amigos, o que acontece? Se criam medidas provisórias, se criam leis, né, projeto de lei, mas só criam, eles não colocam a mão na massa para desenvolver. E Leonardo Rolim disse, né, ele finaliza dizendo que em 2019, né, foi aprovado essas medidas provisórias, a qual ela tem uma boa densidade, ela tem uma boa direção, um bom fundamento, e que não precisa criar outra somente nas próximas décadas. Então, Leonardo Rolim, ele pede, né, ele está na Câmara dos Deputados, agora ele é consultor, e ele está defendendo que então se faça jus a essa medida provisória para então acelerar essa fila de espera ao INSS, né, em respeito aos segurados que estão nessa fila, ó, há muito tempo, até anos, principalmente aqueles que aguardam pelo BPC Loas, ok, gente? Obrigado pela sua atenção. Para vocês receberem novos conteúdos atualizados todos os dias, ative o sininho de notificações e marquem todas. Tenha uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!